essa mulher de autoridade, ousadia, tem vida para passar para nós. Então, irmãs, nós estamos nessa vibe de confissão, de arrependimento. Desligue o seu celular. Vamos ser reverentes à presença do nosso Pai, amém? Minha filha, eu não deixo, eu estou falando com você agora. Desliga esse jogo. Mamãe, olha nos meus olhos, a gente não gosta de atenção? Papai também. Então se desligue de tudo, deixa o Pai falar com você, amém? Seja bem-vinda, pastora, aqui. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. É muito bom poder estar aqui. Deixa eu me apresentar um pouco. Quantas conheceram o pastor Marciano, que ministrou o seminário de finanças? Amém? Isso, eu sou a esposa do pastor Marciano. Nós somos casados há 18 anos. Você que ouviu a ministração dele, eu sou a famosa pessoa da bota furada. Se você ainda não ouviu, né, na nossa história, principalmente no seminário de finanças, ele fala muito acerca de tudo que a gente passou, desde a nossa conversão. Eu não vim de um lar cristão, não tive o privilégio e a alegria de nascer num lar cristão. E logo quando nos casamos, era um casamento que tinha tudo para dar errado. E até que Jesus entrou e mudou a nossa história. Eu sempre brinco que o meu casamento era muito parecido com aquela música do Salomão. Já ouviram falar aquele Salomão do reggae? Então, a minha história de casamento era muito parecida com aquela música. Eu embarquei nessa viagem, é tanta onda que eu nem sei. Então, eu entrei nesse casamento, era onda, era tempestade, era ventania, era tanta coisa que não dava certo, até Jesus entrar e mudar a minha história. Então, eu me alegro muito de poder estar aqui, é uma grande alegria. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor realmente Ele tem ministrado no meu coração. E eu quero poder dividir com vocês nesse bate-papo. Amém? Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça, para que nós pudéssemos fazer uma oração, para a gente poder começar. Deixa eu só abrir aqui meu computador, que a pastora Ju me pegou meio que assim, no pulo aqui. Eu só vou abrir aqui na minha palavra. No pulo. Eu sou casada já há 18 anos, tenho 3 filhos, Murilo, Danilo e Davi, 3 homens. Então, eu sou numa casa onde eu sou a única mulher da casa. Eu até brinco que quando eu era solteira, nós éramos em 3 filhas mulheres. Meu pai não teve nenhum filho homem. E eu e minha irmã do meio, principalmente, a gente brigava muito por roupa. Assim, no sentido assim, a gente tinha muita dificuldade. Então, para a gente poder ter realmente uma roupinha melhor, quando a gente chegou na adolescência, minha mãe falou assim, agora vocês vão trabalhar fora, porque o que o pai ganha já não dá para sustentar, a roupa de marca e tal. Então, vocês vão trabalhar fora. E era engraçado assim, porque assim, quando uma comprava roupa nova, na época a gente já namorava com o pastor Marciano, já quando eu tinha 17 anos eu comecei a namorar. Então, às vezes, quando eu chegava, com o Marciano, a hora que a minha irmã via, eu estava com a roupa nova dela. Então, ela me olhava de cima e embaixo, e depois que o Marciano ia embora, fechava o tempo, né? Por que você pegou minha roupa? Eu nem usei ainda, você foi usar. Então, assim, era a briga na certa. Então, acho que Deus foi tão bom, Porque Deus, Ele é bom. Tanto eu quanto essa minha irmã, a gente não teve filha mulher. Ela teve 2 meninos e eu tive 3 meninos. Então, agora, tudo que tem de maquiagem, tudo que tem de sapato, tudo que tem de perfume, de roupa, é tudo meu. Não preciso dividir com ninguém. Então, acho que Deus, Ele falou, eu vou cuidar, Eu vou cuidar dessa minha filha e realmente ela vai ser a única mulher da casa. E até o Marciano brinca comigo, Por causa da história da bota, ele fala que agora eu pareço uma centopeia, De tanto sapato que eu tenho. Mas quem é mulher aqui vai me entender e me entende, Gostaria que você curvasse essa cabeça para que nós pudéssemos orar. Amém? Querido e amado Deus, eu louvo a Ti, Senhor, por cada vida que aqui está, Pai, por cada mulher, Pai, por cada filha sua aqui, Senhor.
Pai, eu quero pedir, Senhor, a sua graça, a sua proteção, Pai, sobre a vida de cada uma delas. Eu quero pedir que os seus anjos, Senhor, possam estar invadindo este lugar agora, Pai. Anjos ministradores, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te dar total liberdade aqui para ministrar os nossos corações, as nossas vidas. Eu me coloco à sua disposição, declarando que as minhas palavras, sem a tua presença, são tão vazias e sem vida, Senhor. Que eu não venha te atrapalhar em nada aqui essa noite, Espírito Santo, que realmente você possa fluir, Pai, neste ambiente que já foi gerado, Pai, através de tanta oração e através de tanto jejum, Senhor. Pai, eu entrego diante de Ti a vida de cada mulher aqui, abre os nossos ouvidos, que realmente a palavra venha a ser revelada de uma forma totalmente diferente, Senhor. É o que eu lhe peço, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Pastora Ju, se eu me empolgar aqui, você levanta a plaquinha, bem? Nós tivemos um congresso de solteiros, o FU, ano passado, e daí, quando eu me percebi, eu já estava falando 1h30. Então, assim, eu sou discípula do pastor Luciano Subirá e da pastora Kelly Subirá. Então, pastora, de qualquer coisa, manda uma pessoa bem discreta ali, enfim, amém? Que daí eu finalizo aqui. Então, vamos lá. Prontas? Amém? Esses tempos atrás, o Senhor, Ele me fez meditar num texto, e eu achei muito interessante em relação a esse texto. Eu acredito, queridas, que quando nós conhecemos Jesus, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós criamos muitas expectativas daquilo que Deus pode nos dar. Então, nós sempre esperamos de Deus algo. Então, nós esperamos que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos guarde, nós esperamos ter uma família abençoada, nós esperamos realmente ter a nossa família salva, nós esperamos ser libertas, ser curadas. Mas, muitas vezes, o Senhor, esses dias atrás, me levou no texto de Miqueias 6:8, eu gostaria só de citar esse texto para você, em relação à expectativa do que Deus espera de nós. Porque nós sempre, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vem diante da presença de Deus sempre esperando algo. Então, a gente espera uma cura, a gente espera uma intervenção. E muitas vezes a gente não para se perguntar o que Deus espera de mim. O que Deus quer de mim. E durante tantos anos nós caminhamos com o Senhor sem fazer essa pergunta. Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? E o Senhor, esses tempos atrás, Ele me levou no texto de Miqueias 6:8, que fala assim, Miqueias 6:8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. O que é praticar a justiça? Praticar a justiça quer dizer viver no padrão que Deus espera que a gente viva. Ter um coração bondoso, ter um coração generoso. O que é amar a benevolência? É amar, ser canal de bênção para abençoar os próximos. Agora, eu creio que é esse ponto que o Senhor quer hoje trazer para nós esse entendimento. Ande humildemente na presença de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Que a gente pratique a justiça, que a gente ame a benevolência e que a gente ande humildemente na presença de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Vai comigo em
palavra de Deus declara que na viração do dia o Senhor vinha e conversava com Adão. Então, o único e principal motivo que Deus nos criou foi para que se relacionasse com Ele. Para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Será que nós conseguimos entender o que é ter relacionamento com Deus? Quando eu falo para você, quem é o Silvio Santos? Todos aqui vão falar, o Silvio Santos, né, é aquele apresentador lá do canal, lá em Curitiba, canal 4, né, lá do SBT, é o Silvio Santos. Mas quem conhece a pessoa do Silvio Santos? Ele na intimidade, é só quem se relaciona com ele. E muitas vezes, queridas, nós conhecemos a Deus sim, mas nós não conhecemos a pessoa, a essência do que Deus significa para as nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Deus para você? Você já parou para pensar nisso? Quem Deus é para você? O que Deus significa para você? Com quem Deus se parece? Você já parou para pensar que Deus pode se parecer? A palavra de Deus declara, em Isaías 40, 18, fala assim, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Então a palavra de Deus diz que Deus ele não é livre de ser comparado. Nós podemos comparar Deus a uma outra pessoa. Se eu perguntar para você, quem Deus é para você? Deus para você significa um velho carrancudo, que está numa cadeira sentado, de cara feia e fechada, e tudo que você pede para ele, ele se apresenta brabo em relação a você? Ou Deus, ele se parece para você, um Deus tão grande e um Deus tão poderoso que você não tem acesso a ele? E por muitas vezes, eu comecei a me perguntar, a me questionar. Quando num dos nossos retiros, eu ouvi essa palavra sobre paternidade, eu comecei a me questionar, é mesmo, quem Deus é para mim? Com quem Deus se parece? E eu identifiquei algo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu comecei a observar que quando eu entrava no meu período de oração, de meditação, de devocional, e quando nas minhas orações eu trazia a pessoa de Jesus primeiramente, eu sentia uma presença muito forte de Jesus. Mas quando eu começava o meu devocional, e eu começava a minha oração falando Deus, eu sentia Ele muito distante, muito longe, como se Deus não fosse acessível para mim. E eu comecei a identificar que realmente eu tinha uma dificuldade de entender quem Deus era, no sentido da paternidade de Deus na minha vida. Como Ele se apresentava na minha vida. Principalmente quando eu fui para aquele versículo que fala que, através de Jesus Cristo, nós recebemos a adoção de filhos. Eu falei, Senhor, eu preciso descobrir isso. E eu gostaria de compartilhar a minha história com você nessa noite, amém? Então, se você, nos teus momentos de oração, e muitas vezes eu comecei a me questionar, mas por que eu achava Jesus tão perto? E por que Deus era tão longe? Porque para mim Deus era uma pessoa muito poderosa que não se preocupava comigo. Ele não se interessava pelos meus problemas. Jesus sim. Eu pensava, Jesus, Ele morreu por mim. Jesus, Ele derramou o sangue dEle por mim. O corpo dEle se tornou sacrifício vivo por amor a mim. Mas daí eu comecei a pensar, e o Senhor falou para mim, o meu amor por você é tão grande, que eu dei o meu único filho por você. E eu comecei a entender mesmo, Deus também me ama. E eu comecei a uma busca. Falei, Deus, eu preciso entender o que é esse lance de paternidade. E eu confesso para vocês que por muitas vezes, quando eu ouvia, né, as pessoas ministrando louvor, quando eu via pessoas ministrando, pregando a palavra de Deus, falando Paizinho amado, ou quando uma oração começava Paizinho amado, eu falei, que Paizinho amado? Deus é Deus, Ele não é Pai. Ele não é Pai, Ele é Deus. Que Paizinho amado? E o desejo do coração de Deus é que nós nos sintamos filhas mesmo. Amém? A palavra de Deus fala em Salmo 25, 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade
e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem confio. Em Oséias 6:1 fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. E eu comecei a declarar esses versículos. Eu falei: Deus, eu preciso te conhecer então. Se a palavra de Deus fala que eu sou filha, eu preciso me sentir filha. E eu preciso, nas minhas orações, quando eu falar a Deus, eu preciso te sentir perto. Foi quando o Senhor me trouxe uma revelação. E Ele falou assim: você precisa entender que o conceito que você tem em relação à minha pessoa é o conceito que você tem em relação ao seu pai natural, aquela pessoa que te criou. E eu comecei a observar, durante a minha caminhada cristã, eu comecei a observar que eu não conseguia ter dificuldade em Deus quando eu dependia da provisão de Deus sobre a minha vida. Eu não tinha dificuldade, porque o meu pai era provedor. O meu pai sempre foi um homem provedor. O meu pai, desde quando eu era pequeno, meu pai saía procurar um trabalho numa cidade fora para ganhar um pouquinho mais para poder sustentar a família. Então eu consegui entender um Deus provedor. Mas eu não consegui entender um Deus de amor. Por isso que a minha indignação era grande quando eu ouvia as pessoas falarem: paizinho amado. Deus, você é meu pai. Deus, como eu te amo. Porque eu não tinha isso dentro da minha casa. Eu não tinha amor dentro da minha casa. Eu tinha um pai que expressava o amor dele através da provisão. Então eu comecei a entender. E o Senhor falou para mim: o conceito que você tem em relação à minha pessoa é o conceito que você tem do seu pai natural. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Queridas, é inevitável a forma de nós vermos a Deus como nós vemos o nosso pai natural, aquela pessoa que nos criou. Muitas pessoas não foram criadas por uma figura masculina. Talvez essa pessoa que ela não foi criada por uma figura masculina, ela não tenha tanta dificuldade do que uma pessoa que foi criada por uma figura masculina e teve algumas necessidades não supridas. Então é inevitável a forma de nós vermos a Deus como nós vemos o nosso Pai. Nós começamos essa palavra falando que Deus realmente Ele criou homem e mulher para que se relacionasse com Ele. Existe um vazio dentro da nossa alma que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Nada pode preencher. Só que o grande problema, quando nós não conseguimos entrar neste lugar, onde o Senhor realmente Ele preenche esse vazio da nossa alma com o amor de Deus, quando a gente se sente realmente suprida com o Senhor, se sente filho de Deus, eu quero te falar que nós projetamos isso em pessoas erradas. Porque quando eu me casei, tudo aquilo que o meu pai não me deu, eu casei e eu falei: o Marciano vai ter que me dar. Esse vazio na minha alma, alguém tem que preencher. É como se esse vazio na sua alma precisa se agarrar em algo. Ela precisa se abraçar em algo para que ela possa se sentir suprida. Então, muitas vezes, querido, nós projetamos isso ou no nosso marido, ou nos nossos filhos, ou nos líderes, ou nos nossos pastores. Quando nós projetamos isso em figuras de autoridade que colaboram conosco, isso é maravilhoso. Isso é bom. Agora, o problema é quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos. Nós vamos para um outro campo daí, que é o campo do consumismo. Então, de repente, a minha alma ali, ela está se sentindo aflita. Aquele vazio está grande, então eu vou para o consumismo. Eu não estou legal. Eu preciso ir no shopping. Vai de cabeça vazia no shopping. Né? Mulher de cabeça vazia. Vai lá no shopping passear e de repente a sua alma fala: olha só, olha que blusa linda. Por que você não vai lá e compra? É mesmo, eu vou comprar. Quantas aqui já passaram por isso? Compra, chega na loja, está maravilhosa, chega em casa, não está legal. Ou compra, gente, eu conheci uma pessoa que ela acumulava sacolas de shopping. Quando ela sentia esse vazio na alma dela, ela ia para o shopping. E do jeito que ela chegava com a sacola do shopping, ela guardava dentro do guarda-roupa dela. Então, a nossa alma, ela sempre vai tentar nos enganar.
Então, quando esse vazio que existe na minha alma, ele não é preenchido pelo amor de Deus, a minha alma vai buscar que algo preencha isso. Ou é o meu marido, ou é o meu filho, ou são coisas, ou são bens, ou é o meu pastor, ou é o meu líder, porque muitas pessoas se frustram e se decepcionam. Porque por melhor que essa pessoa seja na sua vida, Deus, Ele é perfeito. Esse lugarzinho, esse vazio na sua alma, é somente o amor de Deus que vai preencher. Nada mais vai conseguir preencher, somente o amor de Deus. Então, muitas pessoas vêm de relacionamentos doentios. Então, está no relacionamento, não está legal, de repente, não deu certo. Agora eu vou buscar outro relacionamento. Porque ela busca em pessoas um vazio que somente o amor de Deus pode preencher. Então, quando nós entendemos o que é a paternidade de Deus, nós precisamos entender que esse vazio na minha alma é só o amor de Deus que pode preencher. E mais nada vai preencher. Porque quem vive o que é a paternidade, entende o que é provisão. Entende o que é segurança, entende o que é aceitação, entende o que é amor. Entende no momento de luta e de angústia que tem um Deus, que é o que nós cantamos nessa música. Em teus braços é o meu descanso. O mundo está desabando, mas quando eu estou em ti, o Senhor me traz paz, porque eu posso crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Talvez você possa ter um pai maravilhoso, que supriu todas as necessidades, te aceitou, te amou, deu provisão, deu amor. Então, você não tem dificuldade de entender quem Deus é na sua vida. Porque você teve tudo isso do seu pai natural. É como se Deus usasse a figura do nosso pai, da nossa mãe, para construir os cômodos que Ele precisa habitar quando a gente realmente começa a caminhar com o Senhor. Só que quando essas pessoas que o Senhor confiou para construir esses cômodos não conseguiram desempenhar um bom papel, isso acaba influenciando não somente os nossos relacionamentos, mas também a nossa vida com Deus. Afeta de uma forma negativa, quando eles não souberam dar aquilo que o Senhor realmente confiou para que eles dessem. E eu confesso para você que por muitas vezes eu questionei a Deus. Falei, Deus, mas como assim? E o Senhor falou, senta com seu pai e com a sua mãe, ouça a história deles. Tenta entender a história dos seus pais. A minha mãe ficou órfã com 8 anos de idade. O meu pai conta que desde pequeno, a forma que o meu avô tinha de realmente disciplinar eles era uma forma muito severa. Ele batia nos filhos com aquele couro que se bate em cavalo. Então, como que eu ia cobrar algo dos meus pais que eles não tinham? Nós precisamos entender, queridas, que muitas vezes as pessoas que nos fizeram mal é porque elas estavam mal. Ninguém faz mal para ninguém realmente com o coração para punir, para machucar. É porque elas estavam mal. As pessoas só nos dão aquilo que elas recebem. Como que os meus pais poderiam dar algo se eles nunca aprenderam? Se eles nunca receberam, então nós não temos que culpar ninguém. Nós precisamos realmente assumir a responsabilidade. Eu amo aquele versículo que fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque existe um lugar em Deus, onde Ele supre, onde realmente Ele reconstrói a minha identidade. E Ele mostra diante da palavra quem eu sou para Ele. E quão importante eu sou para Ele. Amém? Nós precisamos entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. O segundo ponto dessa mensagem, eu gostaria de falar para você que nós podemos sim ter uma imagem distorcida de quem Deus é na nossa vida e do que Ele representa. Através disso que realmente a gente não recebeu dentro do lar, nós temos uma imagem distorcida de Deus. Porque é inevitável a forma de ver a Deus como nós vemos os nossos pais. O conceito que se tem de Deus está baseado na ideia que a criança tem de seu próprio pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era seu pai? Se você teve um pai bom, você não tem dificuldade nenhuma de entender um Deus bom, amoroso, um Deus atencioso, um Deus provedor e um Deus que você pode confiar. Independente do problema e da dificuldade que você esteja passando, você sabe que Ele está no controle.
que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Nós sabemos isso. Agora, se foi ao contrário, realmente você tem dificuldade e você pode ter uma paternidade distorcida. Deixa eu te falar, por melhor que o seu pai foi, nada substitui a perfeição do que Deus significa para as nossas vidas. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu tento fazer o melhor para os meus filhos, mas eu sei que eu vou falhar. Infelizmente, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou errar. Mas eu sei que Deus, Ele é perfeito, que Ele não vai errar, que Ele não vai falhar, que aquilo que eu não supri na vida dos meus filhos, Deus vai suprir. Por isso que nós que somos mães, nós precisamos realmente fazer com que os nossos filhos, eles andem no caminho do Senhor. Não somente trazendo eles à igreja, mas fazendo entender por que eles estão aqui. Você já perguntou para o seu filho? Porque um dia o Senhor, Ele me conduziu a fazer essa pergunta para o meu filho do meio. Eu falei, Danilo, por que você vai à igreja, filho? Por que todo domingo a gente tem que ir à igreja e a gente tem que adorar o Senhor? Por quê? Ele olhou para mim e falou assim, eu não sei, mamãe. Eu não sei por quê. Eu vou à igreja porque você me leva. Eu falei, uau, eu estou fazendo alguma coisa errada. E naquele dia, queridas, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, me perdoa. Eu peguei na mão dos meus 2 filhos. Porque quando eu fiz a pergunta para o Murilo sabia. Porque o Murilo, quando nós nos convertemos, o Murilo era muito pequeno. O Murilo tinha apenas 8 meses. Então, o Murilo viu a transformação de Deus na nossa vida. Então, ele sabia quem Deus era e que Deus significava na vida dele. Mas o Danilo não. O Danilo veio numa época muito boa, onde nós já estávamos muito mais maduros na fé e no relacionamento também. E naquele dia, queridos, eu peguei na mão dos meus 2 filhos. E eu falei assim, Senhor, a partir de hoje eu quero que os meus filhos tenham experiências contigo. Porque as experiências que eles terão contigo vão realmente fazer eles entenderem quem o Senhor é e o que o Senhor significa na vida deles. E o Danilo teve uma experiência sobrenatural com Deus, na linguagem dele, do jeito dele. E aquilo mudou a vida do Danilo. Eu estava falando para a pastora Kelly, ele voltou agora do último retiro de filho de pastores que teve em São Paulo. E eu fico assim, muito feliz de ver aonde o Senhor tem conduzido meu filho, queridas. E é para a glória de Deus que eu falo isso. O Danilo, todos os dias, ele se tranca 1 hora dentro do quarto. E ele faz o devocional dele. Já está na agenda dele. Todo dia, ele se tranca no quarto, ele faz o devocional dele. E eu tenho visto realmente que a minha oração, ela fez efeito. Então, nós precisamos perguntar para os nossos filhos. Por que eles estão indo na igreja? Nós, pais, porque a gente vai influenciar grandemente na vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como era o seu pai natural? Quais eram as características emocionais e intelectuais do seu pai? Eu vou citar algumas aqui. Seu pai era fraco. Deixa eu só fazer você entender uma coisa. Aquilo que nos afeta de uma forma negativa são somente aquelas coisas que não deram certo. Porque quando as coisas que deram errado, elas nos afetam, sim. Às vezes a fragilidade do nosso pai. Eu lembro do meu pai, era uma omissão muito grande dele. Uma omissão muito grande, quanto aquilo me afetava. Porque as coisas que dão certo, elas não nos marcam. Elas não nos afetam. Mas quando os nossos pais nos influenciam de uma forma negativa, aquilo nos afeta. Então, como era o seu pai natural? Quais eram as características, tanto emocional quanto intelectual, do seu pai? E eu vou citar algumas aqui. Ele era fraco, infeliz, imoral, solitário, impaciente, violento, irônico, grosso, rebelde, amargurado, vingativo, teimoso, desorganizado, dominador,
contraditório. Qual eram as características do seu pai? Engraçado que eu comecei a meditar muito nisso. Eu tenho um sobrinho que o pai dele saiu, eles se separaram, quando esse meu sobrinho tinha 1 ano de idade. E toda vez que esse meu sobrinho ele passava por algumas dificuldades, ele falava que ele tinha o pressentimento que Deus não estava nem aí para os problemas dele. E ele falava que ele tinha a lembrança, a mesma lembrança que ele tinha do pai dele, quando foi uma vez visitá-lo. E ele não quis ir com o pai na visita. Ele falou que o pai dele olhou para ele e falou bem assim, eu nunca mais venho ver você. E virou as costas para ele. E saiu. E nunca mais foi visitar o meu sobrinho. Esse meu sobrinho hoje está com 24 anos. Que imagem que você tem de Deus? É a mesma imagem que ele tinha do pai. Porque o pai abandonou ele no momento que ele mais precisava. O pai virou as costas para ele no momento que ele mais precisava. Ele falava, o pressentimento que eu tenho. Ele falou que quando eu estou passando por uma grande dificuldade, Deus olha bem para mim e fala assim, eu não estou nem aí para o seu problema. Se vira. Eu não estou nem aí para a sua dificuldade. Se vira. Nós precisamos entender que às vezes a forma que nós vemos Deus está ligado à forma que nós vemos o nosso pai natural. E nós precisamos realmente que essa paternidade distorcida não faça mais parte da nossa vida. Porque quando a gente entender isso, a gente vai conseguir se desvincular. E a gente vai entender que são pessoas separadas. Não é a mesma pessoa. Deus confiou, sim. Só que a pessoa, ela não desempenhou o papel que Deus esperava que ela desempenhasse para facilitar quando você começasse a caminhar com o Senhor. Mas existe um lugar em Deus onde Ele vai suprir isso nas nossas vidas. Onde essa paternidade distorcida não vai mais fazer parte da minha vida. Não vai fazer mais parte diária da minha vida. Onde eu vou entender o que é um Deus de amor. Onde eu vou entender o que é um Deus de aceitação. Queridas, quando eu me converti, comecei a caminhar com o Senhor. Eu sou a filha primogênita da minha casa. E os meus pais, eles sempre tinham a minha irmã mais nova na época, porque a minha irmã, hoje a Aline eu sou 11 anos mais velha que a Aline não existia ainda. Mas eu era apenas 2 anos mais velha apenas do que a minha irmã do meio. E dentro da minha casa, dentro do meu lar, como que meu pai falava? Que eu tinha que abrir mão de tudo para ela. Então, tudo, primeiro era a minha irmã mais nova. Por quê? Porque ela era mais nova e eu era mais velha, queridas. Eu era 2 anos apenas mais velha que a minha irmã. Agora, deixa eu te falar algo. Quando eu vim para o Senhor Jesus, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, qual era o meu pensamento? Tudo que tiver de bom e de melhor, o Senhor, Ele vai dar para a minha irmã da direita e para a minha irmã da esquerda. E não para mim. Porque eu estou sempre em segundo lugar. Era essa a imagem que eu tinha de Deus. Então, se de repente o Senhor levantava, um profeta, para falar, hoje eu vou dar uma casa, vou abençoar uma pessoa com uma casa. O Senhor está me falando aqui que vai liberar casa, que vai liberar carro. Eu já, dentro de mim, gargalhava. Ah, legal, acho que é para essa. Para mim não é. Porque, na verdade, eu imaginava que Deus, Ele era assim. E quantas vezes nós imaginamos Deus sendo de uma forma que Ele não é? Porque nós temos uma paternidade distorcida, nós temos uma imagem de Deus, a qual Ele não quer representar para as nossas vidas. Nós precisamos se desvincular dessa paternidade distorcida. Porque quando nós somos afetados pelo terreno, nós não conseguimos entender o celestial. Nós não conseguimos entender a paternidade de Deus sobre a nossa vida, que é pela fé. Deus, Ele não se apresenta na nossa vida como uma pessoa, mas é pela fé que eu creio, que eu vou me desvincular daquelas coisas, da paternidade distorcida, e vou entrar nesse lugar por fé, crendo que Deus é aquele que vai realmente construir a paternidade dEle, que é absolutamente perfeita sobre a minha vida. Amém? Deixa eu só aqui que... Esse dia meu marido falou assim para mim, Adri, você precisa fazer slide das suas palavras. E cada vez que esse computador faz isso, eu lembro da frase dele. Então, eu acho que agora, depois dessa, eu vou fazer. Bem, ainda bem que ele está aqui, senão ele já ia dar uma piscadinha para mim. Deixa eu te falar uma outra coisa.
A paternidade de Deus, ela não pode ser somente distorcida através do nosso pai natural, daquela pessoa que nos criou. Quando nós quando nós começamos a caminhar com o Senhor, muitas vezes nós podemos ter uma paternidade distorcida em relação àquilo que as pessoas passam para nós do que Deus é e significa. Só um fundinho, né? Deixa eu te perguntar, como os fariseus viam a Deus? Sabe como que os fariseus viam a Deus? Como um Deus de lei. Como um Deus, para você ser aceito por Ele, você precisava cumprir todas aquelas leis que estavam naquele livro. Porque se você não cumprisse aquelas leis que estavam naquele livro, você não era aceito. Você era um pecador. Muitas denominações nos apresentam um Deus onde você precisa cumprir regras, onde você precisa cumprir doutrinas, para que você possa se sentir aceita por Deus. Então você não pode isso, você não pode aquilo e você não pode aquele outro. Então a paternidade de Deus pode realmente ser distorcida na nossa vida, através da imagem, né, que muitos líderes realmente apresentam para nós do que Deus significa. De um Deus severo, de um Deus que pune, de um Deus que você tem que cumprir a lei. Gente, era muito injusto o que os fariseus faziam. Porque ninguém conseguia se adequar com tantas leis que existiam que eles tinham que cumprir. Ninguém conseguia, eram muitas leis, você não podia nada. Nada você podia, então você não era aceito. Algumas denominações, não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro, porque Deus, Ele não quer que você faça isso. Gente, a doutrina, quem cria é o homem. O nosso Deus não é um Deus de doutrina. E muitas vezes as pessoas têm uma paternidade distorcida através daquelas pessoas que Deus realmente colocou para ensiná-las quem Deus era. Então pode ter uma paternidade distorcida assim. Então quer dizer que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquele outro, então Deus vai me amar e me aceitar assim. E se eu não fizer, você não vai ser aceita. Você não vai ser amada. Você está fora. E muitas denominações falam, se você sair daqui, eu quero que você saiba que Deus, Ele não tem mais parte com você. Então a paternidade de Deus pode ser distorcida também em relação a isso. Outra coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas vezes, queridas, uma das coisas que eu tenho notado, que as pessoas se afastam de Deus, porque realmente tem uma imagem de Deus, um Deus severo e maldoso. Eu lembro que eu fui ministrar uma vez numa das alcances, lá em Maringá, e eu lembro que quando eu terminei de dar essa palavra de paternidade, uma mulher veio me procurar no final chorando. E eu gostaria de compartilhar a história dela com vocês. Ela disse que eles estavam passando por muita dificuldade financeira, muita dificuldade, ao ponto de estar faltando até o alimento para dar para os filhos. E ela falou assim, pastora, antes de eu vir para esse retiro, eu me reuni com os meus 2 filhos. Eu peguei na mão deles e eu falei assim, a gente está passando por dificuldade e a gente não tem comida, porque Deus, Ele está punindo. Deus, Ele está nos castigando. Porque a gente fez coisas que não são legais. E a forma que Deus tem realmente de nos punir é fazendo a gente passar por isso. E daí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, querida, conta a sua história para mim. Como que foi a sua criação? Como que foi dentro do seu lar, dentro do seu ambiente familiar onde você foi criada? E ela falou assim, durante toda a minha infância, o meu pai, ele corrigia a gente de uma forma muito severa. Por muitas vezes, ela falou, o meu pai, na hora de corrigir, ele machucava muito a gente. E cada vez que ele vinha nos corrigir, ela falou, ele corrigia a gente de uma forma muito violenta. E cada vez que ele nos corrigia, ele apontava o dedo para nós assim, eu estou corrigindo porque você fez algo errado. Vocês conseguem entender a imagem que essa pessoa tinha de Deus? Porque quando ela estava passando por dificuldade, ela falava, Deus está me castigando porque eu fiz algo errado. E ela falou assim, é essa imagem que eu estava passando de Deus para os meus filhos. É esse Deus que eu estava apresentando para os meus filhos. Não era um Deus de amor. Não era um Deus que disciplina aquele que Ele ama.
mas um Deus severo, que no primeiro deslize é aquele que nos dá a rasteira. Então, queridas, é inevitável a forma de nós vermos a Deus como nós vemos os nossos pais. E muitas vezes, deixa eu te falar, nós tomamos algumas decisões, fazemos algumas escolhas sem o consentimento do Senhor, sem a direção de Deus, sem o conselho do Senhor. Toda vez que eu pego a história, de Ruth, lá no Ruth 1, a história de Noemi e Elimeleque, quando eles decidiram sair de Belém de Judá para ir para Moabe, eles não pediram o conselho do Senhor. Eles não pediram a direção do Senhor para eles tomarem aquela decisão. Simplesmente eles tomaram a decisão. E quando nós lemos o livro de Ruth, nós podemos realmente ver o que aconteceu com aquela família, que tinha tudo em Belém de Judá. E no momento de fome, porque Belém de Judá, quando eles saíram de Belém para ir para Moabe, Belém de Judá estava passando por um tempo de muita seca. Não tinha o suprimento, a terra não dava o suprimento que o povo precisava. E quando eles decidem sair para ir para Moabe, eles decidem se mover sem o consentimento de Deus. E muitas vezes nós decidimos, nós fazemos as nossas escolhas sem o consentimento de Deus. E muitas vezes nós culpamos a Deus pelas nossas escolhas, pelos nossos erros. Mas nós escolhemos, nós decidimos. E Deus, Ele é um Deus tão amoroso que mesmo quando a gente erra, Ele age com benevolência sobre as nossas vidas. Muitas vezes Ele deixa a gente passar pelo deserto, mas Ele é aquele que nos tira do deserto. Amém? Muitas pessoas têm uma história tão triste, uma história tão marcada. Nós conhecemos tantas histórias tristes, de lares onde essas pessoas vieram, circunstâncias, Uma vida tão marcada, uma vida que realmente a pessoa não consegue nem entender que Deus existe. Mas sabe o que o Senhor, Ele tem me feito entender? Que naquelas áreas onde realmente o Senhor, Ele fez com que nós passássemos por algumas dores, quando nós conseguimos entender quem Deus é, Ele nos usa de inspiração para as pessoas que estão passando. Nós podemos virar inspiração, nós podemos vencer, e nós podemos olhar para uma pessoa e falar: está vendo isso que você passou? Eu amo a história de uma irmã lá da igreja, da Dona Lúcia. Eu amo a história da Dona Lúcia. A Dona Lúcia veio de uma família onde eles eram 3 irmãos, e ela foi a única irmã que o pai deu para adoção, porque o pai não podia criar ela. E ela disse que ela lembra que quando ela saiu da casa do pai dela, ela viu seus 2 irmãos, ela foi separada dos seus irmãos. E ela foi adotada por uma inglesa. Ela falou: Deus, como pode o Senhor permitir isso sobre a minha vida? Eu fui a única irmã que o Senhor tirou daquela casa, e o Senhor realmente me deu para uma família. Eu fui separada da minha família. E eu vejo quanto essa mulher tem vencido em Deus. Como ela foi marcada, ela foi abandonada pelo seu pai, pela sua mãe. E ela falava que o sonho dela era ter uma família bem grande. E a Dona Lúcia se casou, teve 4 filhos dela. E teve mais 4 filhos do marido dela, que na época não era cristão, não era convertido, e veio do 2º casamento. E eu olho a vida da Dona Lúcia e falo: uau, essa mulher venceu. Quando muitas vezes, essa semana eu estava compartilhando com a pastora Kelly, quanta dor não deve estar sentindo aquela família que perdeu o filho de 17 anos. Quanta dor não deve estar sentindo. Mas quando eu li na página social dela ali, na rede social dela, eu falei assim: uau, essa mulher realmente, quando ela entendeu que Deus realmente é aquele que dá e aquele que tira, ela vai servir de inspiração para outras pessoas. Ela vai ter autoridade para falar em relação àquilo, porque ela venceu aquilo. Então muitas vezes nós somos tão marcadas, mas quando nós entendemos que Deus, Ele pode reconstruir a nossa identidade, que Deus realmente pode dar aquilo que nós não recebemos de ninguém,
Nós temos autoridade. O Senhor nos usa para tocar outras vidas e outras pessoas. Se você passou por uma restauração familiar, Deus ele vai te usar com autoridade para restaurar famílias. Se você passou por um abuso e você venceu, Deus ele vai te usar com autoridade para sentir a dor que aquela pessoa que foi abusada sente. E você vai falar, Deus ele pode reconstruir a sua identidade, assim como ele reconstruiu a minha. Amém? Muitas pessoas, por algumas circunstâncias durante a trajetória da vida, culpam a Deus pela sua desgraça. Tudo que Deus faz tem um propósito. O mesmo Deus que faz a ferida, Ele cura a ferida. A sua história, quando você vence e se levanta e deixa Deus curar, muitas vezes serve de inspiração para outras pessoas vencerem. Em Oséias 6:1 fala assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Em João 5:18 fala assim: porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, Ele fere e as suas mãos curam. Queridas, não existem vítimas para Deus. Existem testemunhos. Quando vencidos, os percursos da vida servem para glorificar o nome do Senhor e servir de inspiração para aqueles que estão passando pela mesma dificuldade. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. Eu lembro que quando nós fomos ordenados pastores, o Senhor ele nos deu esse versículo. E Ele falou: eu fiz a ferida. Quando eu chamei vocês para começar a caminhar comigo, essa era a única condição que vocês poderiam me conhecer. Era através realmente da falência familiar, da falência financeira. E o Senhor falou para nós: eu sou o Deus que faz a ferida, eu sou o Deus que cura a ferida. E Deus falou assim para nós: da mesma maneira que vocês permitiram serem curados por mim, é da mesma forma que eu vou permitir que vocês curem pessoas, para a glória do meu nome. Então, é o mesmo Deus que faz a ferida, é o mesmo Deus que cura a ferida. Amém? Outra questão que eu gostaria de citar, que é o ponto 3 dessa mensagem. Nós conseguimos identificar até aqui que nós podemos sim ter uma paternidade distorcida de Deus sobre a nossa vida, não somente através da figura do pai natural, mas da forma como as pessoas nos apresentaram a Deus, ou um Deus de doutrina, um Deus de lei. Nós conseguimos ver quais eram as características do nosso pai natural, tanto emocional quanto intelectual. Agora eu gostaria de apresentar a você qual é a característica de Deus. Quais são as características de Deus, conforme diz a palavra de Deus, que muitas vezes a gente não se atenta para isso. Então eu gostaria de apresentar a você, nesse ponto 3 dessa mensagem, o caráter de Deus, amém? Nós precisamos entender que nós podemos confiar em Deus, independente da circunstância, independente da perseguição, independente da injustiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quando você conhece muito bem uma pessoa, muito bem de caminhar com ela, e de repente outra pessoa chega para você e fala: nossa, essa pessoa agiu de tal forma comigo, que você fala: não, estranho. Não, essa pessoa não é assim. Não, eu conheço essa pessoa, eu convivo com essa pessoa, não. Isso que você está me falando dela, não é dela, tem alguma coisa errada. É nesse nível que Deus quer que nós o conheçamos. Sabe quando o diabo ele chegar no seu ouvido e ele começar a soprar? Deus te abandonou? Deus ele esqueceu de você? Sabe quando o diabo ele começar a soprar no teu ouvido? Você não é escolhida de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós sabemos quem Deus é. Então quando o diabo ele vier no seu ouvido cochichar, você vai falar assim: não, eu sei quem o meu Deus é.
Eu sei que Ele não me abandonou. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu posso confiar nele. Eu sei que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu passei por uma situação dessa com meu filho Davi agora em janeiro. A gente teve em férias em Santarém, em Alter do Chão. E foi bem interessante, que a gente ficou na casa do e eles emprestaram a casa para nós, que era bem em Alter do Chão, para a gente passar as nossas férias lá. E o Davi, ele é bem agitadinho, assim. Então, ele pula, ele é uma criança muito agitada, assim, brinca, ele ri, ele dança, né? Só que, assim, uma coisa que o Davi não tem é de bater nas outras crianças. Isso ele não faz. Ele não tem o hábito, ele bate nos irmãos, mas nas outras crianças ele não bate. Até eu falo para ele bate nos irmãos em casa, porque os irmãos provocam, mas bater em crianças ele não tem o hábito. Isso não é o Davi. E foi engraçado que a gente estava naquela casa daquele casal e naquela tarde eles vieram para nos conhecer, porque eles não nos conheciam. E eles trouxeram, né, os netos. Eu achei tão interessante que de repente veio um menininho chorando, Davi bateu em mim. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. O Davi não é de bater em outras crianças. Se você falasse que o Davi subiu, quebrou a cama, que o Davi quebrou uma vidraça, eu entenderia, é o Davi. Agora, que o Davi bateu, eu falei assim, muito estranho. Eu fui investigar. Eu falei, não, mas o que aconteceu? Chama aqui. Eu falei, vamos tirar a limpa agora. Eu falei, às vezes ele teve uma recaída, né? Queridas, você consegue entender quem Deus é para você? Você consegue confiar que independente da circunstância, o caráter de Deus, que aquela situação que você está passando, Ele não vai te abandonar. Ele não vai esquecer de você. Porque quando nós conhecemos uma pessoa e nós nos relacionamos com ela, nós sabemos quem ela é. E é nesse nível que o Senhor quer que a gente venha conhecê-lo. Quando o inimigo vem cochichar no seu ouvido, você vai falar assim, não, eu sei quem Deus é. Não, Ele está no controle. Não, eu estou passando por essa dificuldade, não sabe o que é? Eu vou sair mais forte. Não, sabe o que é? Não é porque eu estou passando isso, mas para quê? Deus, Ele está querendo me ensinar algo. E eu estou pronta para receber. Amém? Nós precisamos entender que o caráter de Deus não é semelhante ao caráter do homem. Em Números 23, 19, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eu gostaria que você anotasse esses versículos em relação ao caráter de Deus. Porque eu creio que essa palavra, né, de paternidade é algo que vai começar hoje sobre a sua vida. Não é apenas uma ministração, queridas, é uma busca. É uma busca. Então, muitas vezes você vai precisar declarar esses versículos durante os dias seus maus. Você vai precisar declarar. Você vai precisar declarar aquilo que fala em Salmo 7,9. Anota ali, Salmo 7,9. Fala que Deus é justo juiz. Esse é o caráter de Deus. A palavra de Deus fala que Deus é justo juiz. A palavra de Deus fala que Deus, Ele é reto. Salmo 25,8. Anota ali. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. A palavra de Deus declara que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus cuidadoso, que Deus é um Deus que Ele entra com providência para todas as criaturas. Em Salmo 145,9, anota ali, fala assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém? A palavra de Deus declara que Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia de Deus, a piedade de Deus sobre a nossa condição miserável de pecador. Em Efésios 2,4, anota aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
A palavra de Deus fala que o nosso Deus, o caráter do nosso Deus, é um Deus de compaixão. É um Deus que se compadece dos sofrimentos. Em Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra de Deus fala que o caráter de Deus é um Deus generoso. Em Efésios 2:7, fala da bondade de Deus, da benevolência de Deus. Em Efésios 2:7 fala assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você consegue entender o caráter do seu Deus? Que não tem nada a ver com o caráter do seu pai natural. É totalmente diferente, é totalmente o inverso daquilo que você imaginava que era. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é um Deus que age com uma fidelidade perfeita sobre os seus. Deus é absolutamente digno de confiança. Leal, seguro e verdadeiro. Em sua palavra, a fidelidade é aplicada nas Escrituras. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes, queridas, quando nós realmente estamos na igreja, quando nós já caminhamos com o Senhor durante muito tempo, nós conseguimos entender muitas vezes o Jeová Rafá, o Deus que cura. Muitas vezes nós conseguimos entender o Jeová Jiré, o Deus provedor. Muitas vezes nós conseguimos entender o Emanuel, o Deus conosco. Muitas vezes nós conseguimos entender o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas será que nós conseguimos entender o caráter de Deus? Nós entendemos o caráter de Deus e o que Ele significa. E o que o Senhor, Ele tem trazido para mim, é no momento que nós somos mais provados na paternidade de Deus, é nos momentos que nós passamos por angústias na nossa vida, onde parece que as coisas fogem do nosso controle. Eu lembro que em janeiro, quando eu fui passar as férias lá em Alter do Chão, nós oramos tanto por essas férias. E no primeiro dia que nós chegamos em Alter do Chão, nós chegamos numa quinta-feira. Eu lembro que os meus 2 filhos menores, já no shopping, já à noite, eles começaram a passar mal. Com aquela virose que estava dando, não sei se chegou a dar aqui em Brasília, mas lá em Curitiba deu uma virose muito forte, de tanto vômito quanto diarreia. A ponto das pessoas serem internadas, porque desidratavam muito rápido. E eu lembro que eu estava lá em Alter do Chão, e o hospital mais próximo é em Santarém, que dá meia hora de Alter para Santarém. E existia um único hospital. E aquele dia foi quando a paternidade de Deus foi provada na minha vida. As crianças começaram com diarreia e vômito muito forte. E eu, como uma boa mãe, é incrível, né? Não sei quantas são mães aqui, mas quando eu viajo sozinha, eu não levo nenhum remédio para dor de cabeça. Agora, quando vai com os filhos, eu levo a farmácia, né? Vários remedinhos, enjoo, se der. E, graças a Deus, eu tinha levado o Biovicerin, que é um remédio para diarreia. Então, a hora que eles começaram, né? Acho que toda mãe tem um pouquinho de médica, né? Então, principalmente de 3 filhos, né? Então, você já meio que pega uma prática. E daí, eu comecei a dar o Biovicerin para eles. Eu falei, legal, daqui 4 horas, pelo menos, a diarreia já começa a passar. Comprei Plasil, dei Plasil. Só que eles começaram a passar muito mal. Muito mal. Eu lembro que primeiro eu dei o remédio, depois eu fui orar. Incrédula, né? Primeiro eu dei remédio, depois eu fui orar. Minha confiança estava mais no remédio do que na própria oração. E eu lembro que aquela noite eles começaram a passar muito mal. E é nesses momentos, querida, que veio aquela voz. E eu senti a presença do cão dentro daquele quarto. Ele falou,
Você não é queridinha de Deus? Você não fala que Deus é seu pai? Você não fala que Deus, Ele te cuida e te protege? Olha os seus filhos. Você não sonhou com essa viagem? Você não orou por essa viagem? Você não planejou essa viagem? E olha o que está acontecendo com seus filhos. Olha o seu Deus. E eu comecei, falei assim, meu Deus, é verdade. A gente sonhou com essa viagem, a gente planejou essa viagem. Ia ser um tempo de descanso, a gente precisava tanto descansar. E eu lembro que aquela noite, aquela voz, ela tomou conta daquele quarto. Eu já tinha orado, queridas, declarando a cura sobre a vida dos meus filhos. E logo depois que eu comecei a ouvir essas coisas, o Danilo, meu filho do meio, ele levanta, ele não conseguia nem levantar da cama. Aquelas que são mães aqui sabem o medo que a gente tem de ver um filho doente. Principalmente ele desidratando ali. Você se sente totalmente impotente. Eu falei, Deus, tudo que eu podia fazer eu já fiz. E com certeza, se eu decidisse levar ele aquela hora para o hospital, ele ia ter que ir para o soro, porque ele já estava, ele é moreninho que nem eu, é o único que é mais parecido comigo, assim, eu falo neguinha que nem eu. Ele já estava com os lábios brancos. Brancos. Ele estava totalmente desidratado. E aquela voz falou para mim, você não é queridinha de Deus? Olha o seu filho agora. O que você vai fazer? Fala para mim, o hospital é meia hora daqui. O único hospital que tem nessa cidade. Com certeza você vai chegar, não vai ter vaga. E de repente o Danilo levanta e começa. Fez na cama, tadinho. Não conseguia nem andar de tão desidratado que ele era. E naquela hora, eu dei banho nele, coloquei ele para deitar. E glória a Deus, porque existe o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo falou para mim, você precisa travar uma batalha agora e é na sua mente. Porque aquilo que o inimigo está falando para você, você está acreditando. E eu passei aquela madrugada, das 2 da manhã. E toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Porque, queridas, a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. E aquele dia Deus me fez entender que a fé não é um sentimento. Eu não estava sentindo que Deus ia curar o meu filho naquele momento. Porque aquelas vozes, elas acabaram com a minha fé. Eu tinha mais incredulidade do que fé. Mas eu decidi crer. Eu lembro que eu comecei a me posicionar, eu comecei a orar naquele quarto. Eu falei assim, eu decido crer que o Senhor está no controle. Eu decido crer que o Senhor está no controle. Eu decido crer que o Senhor já curou o Danilo. Eu decido crer que o Senhor já curou o Davi. E eu comecei a naquele quarto, eu comecei a orar. E eu fiquei numa batalha realmente durante toda aquela madrugada. E para a glória de Deus, no outro dia, eles amanheceram. Quem tem essa virose, no outro dia amanhece acabado. Eles amanheceram super bem. Nós tivemos umas férias maravilhosas, mas aquele dia o Senhor falou para mim, eu preciso que você entenda o caráter que eu tenho sobre a sua vida e o que eu significo sobre a sua vida. Será que nós conseguimos entender o caráter de Deus? Nós sabemos quem Deus é na nossa vida? O que Ele significa na nossa vida? Nós podemos saber que o mundo pode despencar, mas que Ele está no controle. Que Ele não nos abandonou. Que Ele não nos esqueceu. Eu gostaria que você ficasse em pé. A palavra de Deus declara em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A palavra de Deus declara em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a chuva, a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. Querida, quando nós conhecemos a Deus, a essência do que Deus é,
o caráter de Deus sobre a nossa vida. Nós não estamos preocupados com aquilo que as mãos de Deus podem nos oferecer, mas com aquilo que Deus é. Lembra que nós começamos essa mensagem, eu falando para você o que você espera de Deus. O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Deus espera que você entenda que você não precisa buscar Ele interessado apenas naquilo que as mãos dele podem oferecer para você. Que Deus espera que você busque Ele entendendo como Ele quer realmente se revelar sobre a sua vida, como um Deus de amor, como um Deus Pai, como um Deus de proteção. Você sabia que você pode, querida, ser a maior intercessora dessa igreja? Você pode ser usada por Deus para trabalhar em tantas áreas nessa igreja, em ministérios onde você está envolvida, e mesmo assim você não ser uma filha de Deus? Porque Deus, Ele não procura servas. Deus, Ele procura filhas. Deus, Ele quer filhas. Ele não quer apenas o seu trabalho. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer um relacionamento de pai e filha. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer preencher esse vazio que é só o amor dele que pode preencher. Nada, ouro, prata, nada deste mundo pode preencher esse vazio. É somente o amor de Deus que pode. E esse amor que Deus derrama sobre as nossas vidas é construído naquilo que nós acabamos de ler em Mateus, no secreto com Ele. É no secreto com Ele. E há muitos anos atrás eu falei: Deus, eu preciso entender quem o Senhor é. Eu quero sentir o teu amor, gente, porque eu cobrava o meu marido de tantas coisas que ele não poderia suprir na minha vida. E muitas vezes era um tanto conflito dentro do meu casamento, porque eu cobrava algo que ele não podia dar, que somente o amor de Deus poderia preencher. E eu lembro que eu comecei a buscar Deus no secreto. Falei: Deus, derrama do teu amor então sobre a minha vida. Deus, se esse amor existe, derrama sobre a minha vida. Eu quero entender. Eu não quero dizer apenas que eu te amo da boca para fora, queridas. E muitas vezes a gente fala que a gente ama a Deus, mas da boca para fora. Será que nós conseguimos entender o caráter de Deus sobre a nossa vida e o que Ele significa? Será que nós conseguimos sentir o amor de Deus sobre as nossas vidas? De saber entender a diferença do outro. De saber entender que se aquela pessoa é daquele jeito é porque ela não recebeu nada. Por isso que ela age daquela forma conosco. Porque existe um vazio na nossa alma que é somente o amor dele que pode preencher. E eu lembro que eu estava no meu momento de devocional. Falei: Deus, derrama do teu amor sobre a minha vida. Eu preciso sentir isso. Queridas, muitas vezes eu ia para o consumismo. Muitas vezes eu focava em pessoas, coisas que somente o Senhor podia suprir. E eu lembro que uma das coisas que mais me feria era porque meu pai, ele não sabia dar amor. Eu nunca lembro de um pai que sentava e falava: vem aqui, filha, como eu te amo, como você é amada por mim, como você é aceita por mim. Eu não tive isso. E um dia eu estava no meu momento de devocional. Quem dirá meu pai brincar? Meu pai nunca brincava comigo. A primeira pessoa que meu pai ensinou a dirigir foi a minha irmã mais nova, não foi a mim, porque eu era mais velha, eu precisava entender tudo. Eu comecei a orar aquele dia. Eu falei: Deus, eu preciso sentir o teu amor. Eu falava: Deus, o meu pai não brincava comigo. E naquele dia, no meu momento de oração, por isso que eu falei: anota esses versículos, porque você vai precisar disso. Você vai precisar declarar esses versículos no teu momento de oração. Não existe relacionamento de Deus. Você não vai conseguir atingir um nível de paternidade de Deus, de se sentir filha de Deus, com apenas o culto de domingo. Você vindo aqui, se alimentando do culto de domingo e apenas. Não. É no secreto com Ele.
É falando, Deus, eu não me sinto amada, Deus, eu não me sinto aceita, Deus, eu me sinto nada. Deus, quem dirá, o Senhor pode usar a mim, o Senhor pode usar todo mundo, menos usar a mim. E aquele dia o Senhor, Ele me deu uma visão. Eu me via num campo verde muito lindo. E eu me via uma menina de 3 anos de idade, de vestidinho. E quando eu olhava do lado, eu via um homem muito alto, que eu até erguia a cabeça de tão alto que ele era, de branco. E ele dava a mão assim para mim. E naquele dia o Senhor falou para mim: se teu pai não brincava com você, eu brinco com você. Aleluia. E aquele dia, aquele homem de branco, ele pegou na minha mão e a gente corria naquele campo. E ele falava: se teu pai não te amava, eu te amo. Se teu pai não te aceitava, eu te aceito. Se teu pai não brincava com você, eu brinco com você. Quando nós entendemos, quando nós vivemos o que é a paternidade, nós recebemos o amor de Deus sobre a nossa vida. Que não tem nem comparação com o amor que nós sentimos pelos nossos filhos e pelo nosso marido. Esse vazio é somente o Senhor que pode preencher. Como você vê a Deus? Quem Deus é para você? Você já identificou nessa palavra que Deus, Ele não tem nada a ver com o caráter daquela pessoa que te criou? Não tem nada a ver. Porque nós vimos na palavra quem Deus é e o caráter de Deus. Como você vê a Deus? O que Ele representa para você? A palavra de Deus declara em Gálatas 3:26: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus declara em Romanos 8:15 e 16: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu gostaria realmente de chamar você aqui à frente. Eu posso falar para você que aquele dia, a minha experiência em relação ao que Deus significava tem sido construída a cada dia. Eu seria totalmente hipócrita aqui, eu estaria mentindo se eu falasse para vocês: eu sou uma super pessoa que entendo totalmente o que significa a paternidade de Deus, porque a paternidade de Deus é construída dia após dia nas nossas vidas e vai continuar sendo construída até Jesus vir nos buscar. Aleluia. Então eu gostaria de chamar você aqui à frente e nós gostaríamos de orar com você. E toda vez que o Senhor me conduz a lugares para trazer essa palavra, a minha oração é que o mesmo amor e o mesmo entendimento que eu tive do que significa paternidade, eu falo: Deus, eu quero que essas mulheres entendam. Deus, eu quero que teu amor seja derramado assim como foi derramado naquele quarto, aquele dia que o Senhor me visitou. E eu gostaria de chamar você aqui na frente, que não teve um pai. Nós gostaríamos de orar com você nessa noite. Você não teve um pai. Você não sabe o que é isso, porque você não teve um pai. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, que teve um pai ausente. Teu pai foi uma pessoa totalmente ausente. Às vezes você teve um pai alcoólatra, um pai violento, um pai imoral, que saía com tantas e tantas prostitutas. Eu gostaria de chamar você aqui à frente, que reconhece que esse vazio que existe na sua alma, você tem suprido em coisas e pessoas erradas, e que somente o amor de Deus pode preencher. Nada mais pode preencher a não ser o amor de Deus. Eu gostaria de chamar você aqui na frente que identificou que tem uma paternidade distorcida de Deus. E a sua oração hoje falar: Deus, eu creio que o Senhor não é aquilo
que eu achava que o Senhor era. Um Deus severo, um Deus maldoso, um Deus que me abandonou, um Deus que me rejeitou. Eu gostaria de orar com você aqui na frente que entende o que é paternidade. Mas você quer ir mais profundo nisso. Você quer ir muito mais profundo do que você tem ido. Você quer que Deus derrame cada dia mais amor sobre a sua vida. E esse amor transbordar sobre as outras pessoas. E durante o louvor agora, eu gostaria que você entrasse na presença de Deus. Você teve entendimento que o teu Deus não é aquilo que você imaginava que Ele era. Ele é um Deus de amor. E essa é uma oração sua. Nós vamos orar com você, sim. Mas você precisa declarar. E você precisa se colocar nesse lugar hoje, Deus. Eu aceito ser a sua filha. Eu aceito ser simplesmente e unicamente a sua filha. E eu aceito que esse amor seja derramado sobre a minha vida. Eu quero ser cheia desse amor. Que esse amor possa preencher o vazio da minha alma que só o Senhor pode preencher. Quem já não pensou que Deus estava longe? Quem já não pensou que Ele iria te